Fala pessoal, bem-vindos aqui à nossa segunda edição do Z-Talks, esse projeto que a gente está começando aqui na Zscaler, para abordar diversos temas de segurança, trazer pessoas que estão envolvidas aí nesse ecossistema com a gente. Eu sou o Thiago Magro, sou diretor de vendas da Zscaler aqui no Brasil. Comigo hoje temos Felipe Teles, que também é nosso parceiro nosso aqui, profissional de vendas, trabalhando com a gente. E temos o privilégio de receber dois convidados, Ricardo Lenk, diretor de segurança da Gympass, e o Germano Neto, Tech Lead de Cloud Security. Cara, um prazer ter vocês aqui com a gente. A gente sempre gosta de começar o bate-papo falando algumas curiosidades, né? Então a gente ficou sabendo que o Lenk, nas horas vagas aí, né, no tempo fora do trabalho, também atua como DJ, cara. Conta pra gente um pouquinho disso. Inclusive trouxemos aí uma picape para ele fazer uma demonstração aqui. Bom dia! Primeiro eu queria agradecer aí pelo convite, né, de estar dando esse espaço aqui pra gente falar um pouquinho sobre a nossa jornada aí com Cloud Security Zero Trust. Bem, vocês me pegaram de surpresa, sabia que vocês iam fazer alguma pergunta, mas eu achei que vocês iam falar sobre o meu outro hobby, que é o ciclismo, que tem mais a ver com o Gympass. Mas, né, estamos aqui como profissionais de segurança também, a gente sempre tem que se adaptar e esperar aí pelo inesperado, né? Mas bem, cara, eu vou falar um pouquinho sobre o hobby. Eu comecei o meu hobby como DJ um pouco antes dos anos 2000, mas eu me profissionalizei, fui DJ profissional por 15 anos. 15 anos? 15 anos. Eu dividia... Não é hobby, então foi... Não, foi profissional, foi profissional. Cheguei até a me aventurar um pouco pela produção musical, tive vários projetos, né, e dividia um pouco com o meu trabalho com TI. Com TI. Né? E na época era bem interessante porque o meu primeiro emprego com TI mesmo, com tecnologia, né? Eu trabalhava no UOL, trabalhava ainda no suporte técnico, a época do boom da internet, né? Explodiu a bolha e com os amigos da balada eu comecei a conversar um dia sobre tecnologia e fui parar na local web. Então você era DJ antes de entrar no mundo de security, é isso? De security sim, de infra não, de TI não, né? Eu já tinha trabalhado em telecom antes, aí estava trabalhando no UOL e ali me aventurando um pouquinho, aprendendo a programar, trabalhando um pouco com administração de servidores. Aí foi quando surgiu a oportunidade mesmo de me especializar em infra, então todo o meu background, né? Tô trabalhando já há 20 anos aí no mercado com infraestrutura e segurança, efetivamente aí nos últimos 4 focado somente em segurança. Legal. E, Germano, você também é DJ? Não sou DJ, Qual o background aí? O background aqui, vou aproveitar a jornada do Lenk, né? Eu sou sysadmin tradicional, fiz essa conversão vindo para trabalhar com SEC. No começo da minha jornada, trabalhei com suporte, formatando máquina, evoluindo. Depois comecei a trabalhar com servidores on-premise. Depois eu vim para o mundo cloud, que é onde de vez eu caí na parte de segurança, mas voltado na área de Blue Team. Hoje eu sou Tech Lead do time de Cloud Security do Gympass, e a gente atua no time de defesa aí hoje. Legal. É engraçado que boa parte dos profissionais que a gente conhece hoje no mercado de segurança, eles não nasceram em segurança, né? Eram profissionais de infra, vieram para segurança, ou eram mesmo dev, vieram para segurança. Então você vê que hoje a demanda do mercado em cima disso é tão grande que você vê muito mais pessoas que vieram de outras áreas do que pessoas que se desenvolveram desde o início nisso, né? E hoje a gente costuma falar que segurança é por si só um mundo. Hoje você precisa de especialistas de infra em segurança, você precisa de engenheiros de software em segurança, você precisa de gente de TI em segurança. Então, por si só, agora é um universo. Né? E vem crescendo, porque as áreas têm se tornado cada vez mais especialista, né? Antes o pessoal costumava vir desse mundo de infraestrutura, então vinha muito de networking, que inclusive é aí um campo fértil para desenvolver profissionais de segurança, né? Porque networking base, né? Sempre teve segurança. Exato. Né? Então a gente vê muita gente que veio desse mundo, mas hoje você tem pessoas com diferentes backgrounds entrando no mundo de SEC, e isso é muito bom, porque você tem uma visão muito diferente, né? Pontos de vista diferentes, experiências, backgrounds diferentes. E tem acho que existe uma defasagem grande, né, em termos de investimento de segurança, né? Tem alguns relatórios que comparam o Brasil, por exemplo, com outros países. E você percebe que, cara, a gente não fazia grandes investimentos em segurança, né, até poucos anos atrás. Isso começa a mudar, e aí com o investimento
tem mais vaga, com vaga, né, você começa a absorver profissionais de outras áreas. Sim. Então acho que é esse boom que a gente está vivendo, né? Sim. De cyber. E também depois das regulações de privacidade de dados, né, o investimento em segurança foi visto de uma outra forma, né? Porque agora existem multas e são multas muito altas, as empresas começaram a abrir um pouco o olho, né? Olhar que é mais fácil investir na ponta e ter segurança do que pagar essas multas que são só perda para a empresa, né? Não vão agregar nada. Então, acho que o momento chegou e a conta tá aí batendo na porta, né? Sim, sim. E como que vocês se conheceram, cara? Como que começou a parceria aí, Germano e Lenk? Cara, eu posso falar foi direto pela Gympass? No começo eu era do time de SRE, quando o Lenk entrou. Só que eu sempre me envolvia nos projetos de segurança. E o Gympass, ele tem muito dessa cultura de ter a sinergia entre os times. E eu tinha uma sinergia muito grande com o Lenk e com o time do Lenk. E a parceria foi se unindo até a gente ficar debaixo do mesmo pilar, ele como minha liderança, e a gente tocar. Isso tudo começou na nossa jornada do PCI. O PCI foi o start. Nossa primeira recertificação, o Lenk já estava com a gente. Foi um trabalho árduo, cara, a gente se conheceu, desenvolvemos projetos, avaliamos fornecedores, avaliamos cenários, fizemos toda uma jornada. Legal. Daí a gente se juntou e estamos indo até hoje. Eu lembro quando entrei, era durante a certificação do PCI, então eu já entrei com o negócio quente, né? Falaram pra mim, pode ficar tranquilo, porque tá tudo sob controle, já tem pessoas tocando, tá tudo pronto, senta aí. Só que eu já fiz o onboarding direto com o Germano, aí um tempo depois a gente começou a conversar, né? E vimos que fazia muito mais sentido trazer alguém de dentro, até porque hoje é importante você entender bastante de arquitetura de cloud, né? Então a gente tinha uma pessoa que era um engenheiro de cloud, uma super experiência, como é que funcionava a nossa arquitetura, e a gente já, obviamente, estava contratando gente do mercado, trazendo gente, mas eu vi que trazer alguém de dentro da companhia que já entendia, aceleraria muito mais esse processo. Então aí a gente fez o convite para o Germano, então foi uma transição super tranquila, né? Porque a empresa não estava perdendo nada, só estava ganhando, né? Trazendo alguém que estava ali na engenharia, que conhecia bem o dia a dia, conhecia os riscos e sabia como operar para dentro do time de segurança e começar a fazer esse phase-out. No Gympass, o time de segurança ele é muito conectado com o time de SRE. E são duas áreas que são cross, né? Se você São pensar. cross. Tem gente que a gente tem esse problema, tem gente que ainda cuida muito de segurança, ou o próprio time de SRE, como um silo, né? Como uma área separada ali. E a gente percebe que empresas mais modernas tendem a ter isso aqui tocando todas as áreas da empresa. Fala assim, cara, o processo de SRE toca todas e o processo de segurança é a mesma coisa, né? No nosso caso, a gente tem um pilar lá, né, que a gente chama de Infradata e Infosec, são 3 times de plataforma. Nós consideramos times de plataforma para a companhia. Então, o time de infraestrutura, que é o time de SRE, provê toda a infraestrutura, toda em cloud. Né? O time de segurança opera toda a segurança em cima desse ambiente, e o time de dados cuida de todos os dados dessa plataforma também. Então são os 3 times que são dentro de uma mesma torre. Foi uma decisão muito acertada do Gympass ter sentado esses times do lado, porque são os times que interagem muito, né? Trabalham muito com engenharia. Então o time de SRE ele toca em assuntos de segurança, o time de dados toca em assuntos de segurança, e o time de segurança a gente opera num modelo muito diferente. A gente não é um time, não é a polícia do Gympass, né? A gente não está procurando apontar dedo para as pessoas dedo, de jeito nenhum. Ou ser o gargalo, né? Exatamente. Outro, assim. Né? Embora a gente saiba, existem alguns ritos de segurança que são obrigatórios. Nós somos uma empresa normatizada, ISO 27001, PCI, a gente opera em 14 países. 14 países já? 14 países já. E estamos submetidos a todas as regulações relevantes do mercado, CCPA, LGPD, GDPR, Lei de Proteção de Dados do México. Então, isso que é legal, né? Não é só o Brasil, né? Sim. Cada país tem as suas próprias leis de proteção de dados também, que tem que ser respeitadas. Sim. Desculpa, pode continuar. Não, e é importante trabalhar
esses 3 times, a sinergia desses times é importante por conta disso, porque um está cuidando da localização dos dados, entende bem como eles funcionam, o outro está cuidando de segurança, Sim. olhando cross, e o time de plataforma também, provendo uma plataforma que seja aderente a todas as regulações de dados e a todos os princípios de segurança do Gympass. Sim. E a Gympass, né, cara, inclusive um orgulho Gympass. brasileiro. O Gympass. O Gympass, por favor. Bem lembrado. Bem corrigido. O Gympass, ele é, a empresa é um orgulho pro Brasil, né, cara, que é uma empresa, muita gente inclusive acha que a Gympass, ou Gympass, não é brasileiro, mas é uma empresa brasileira, foi fundada aí, né, em 2012, se não me engano, 2010, 2012, e é uma empresa cloud native, né, que é um buzzword aí que muita gente inclusive não entende o que é de fato. Se vocês puderem comentar um pouco dessa estratégia, se cloud native é quando a gente consegue todas as aplicações, todo o desenvolvimento da empresa ser direto em nuvem, né? E isso acaba conseguindo prover uma agilidade para um negócio diferenciado. Como foi isso para vocês? Como o time de segurança, né? Como foi encarar essa filosofia e como que a Gympass sempre executou essa estratégia, né? Tem um ponto importante, né? No início de toda a jornada do Gympass, em um momento da vida teve um servidorzinho, um certo escritório em algum lugar aqui em São Paulo. Sim. Mas foi muito rápido essa virada de chave. O Gympass já escalou toda a sua infraestrutura já toda dentro da nuvem. Isso 2000 e... Isso, 12, 2000, 11, não, antes, bem antes. Desde o início, legal. então. Legal. O Gympass houve tempos que ele fazia deploy no pendrive. Hoje a magia é totalmente diferente. Hoje é totalmente diferente. A gente já tem uma estrutura toda em cloud. A gente trabalha com 3 clouds. Nossa infraestrutura é 100% em Kubernetes. Isso facilita bastante todo o pipeline, todo o lançamento de novos serviços. E o momento hoje é muito dinâmico. O engenheiro, ao entrar no Gympass, ele tem a capacidade muito rápida de lançar sua ideia, de lançar seu produto. E isso está dentro da cultura do Gympass. Você cria, você cuida e você lança. Cara, esse é só um ponto que eu acho que é muito relevante. Quando você fala de o colaborador, quando ele entra, ele começa já a apresentar resultado muito rápido. Cara, isso é uma tendência que a gente percebe que está muito relacionada com Cloud Native, né? Você tem uma empresa que nasceu em cloud, você tem acesso, por exemplo, Kubernetes. O cara consegue fazer um deploy já, colocar o código dele em execução, isso já vai para um ambiente de teste, provavelmente, o AT, produção, e o cara vê o código dele, né? Vê o impacto que ele tá, do que ele está fazendo. Então, acho que isso é muito relevante, é um dos grandes benefícios quando a gente fala de Cloud Native e está relacionado, né, com essa... É muito mais escalável, né? Exato. Você consegue colocar bem mais desenvolvedores no projeto, porque o projeto se desenvolve mais rápido. Um ponto importantíssimo é o onboard do engenheiro do Gympass. Ele já faz um deploy que ele testa no ambiente de dev, stage e prod. Ele já consegue colocar o Hello World dele já no primeiro dia. Dia 0 ele já sabe o que ele tem que fazer. O resto vai dar o background dele, dos skills, e ele vai desenvolvendo a linguagem que ele definir para trabalhar. Tá, você comentou um ponto legal, tem uma pergunta. Quer falar? Não, pode falar. Vocês usam, por exemplo, 3 clouds já hoje, 3 plataformas diferentes. Como é que é a função da segurança, olhando para 3 clouds? Porque a gente tem uma barreira grande, quando a gente fala de empresas legadas, que tem data centers, e tem essa jornada em cloud ou começando ou acontecendo. Que é o quê? O cara tem um stack de segurança que ele usava no data center, cara, é o que ele confiava, e aí você tem o desafio da cloud. Eu começo a usar outras plataformas e eu não consigo levar esse stack que eu tenho aqui para a cloud. Vocês não têm esse problema do legado, mas você tem o desafio de já ser uma plataforma multi-cloud. Né? Então conta um pouquinho pra gente como é que a segurança olha para isso hoje, como é que vocês lidam com essas plataformas diferentes. Hoje a gente trabalha nas principais clouds do mercado. A gente tem o nosso core de infraestrutura que roda numa cloud específica. E a gente tem algumas integrações que rodam em algumas outras clouds. O nosso grande desafio é manter a conectividade e a segurança entre elas. Respeitando todos os requisitos de autorização, autenticação, a parte de rede, segmentação, os controles, os contatos de APIs, tudo isso a gente analisa bem, estuda bem e vê onde acoplar cada mecanismo da melhor forma possível. Trabalhamos sempre com as melhores práticas de mercado. O time de engenharia do Gympass como um todo, não falando só de segurança da informação, sempre olha para o que está sendo de melhor. A gente tenta fazer por excelência. Legal. E acho que um ponto interessante, né, mudando um pouquinho a discussão, a questão do Cloud Native, acho que ela é fundamental aí, né, pro modo de operar. Conta pra gente como é que funcionou o trabalho remoto.
né? Como é que vocês caminharam para o trabalho remoto? Como é que surgiu? Porque todo mundo fala Cloud Native, já está meio que associado a trabalho remoto, mas não era exatamente Não. assim, né? Tem dois aspectos. Primeiro, falar de Cloud Native de infraestrutura, né? Então, você ter uma arquitetura baseada totalmente em container, facilidade de você fazer deploy de novos projetos, de usar muito código open source, né? Então, primeiro isso ajudou o Gympass a escalar a operação. E a gente teve um desafio aí, né? Com a pandemia, no início da pandemia, todas as academias fechando, o negócio do Gympass, naquele momento, embora já tinha um movimento do Gympass para se tornar o que ele é hoje, uma plataforma de serviços de bem-estar, na ocasião, o Gympass tinha basicamente um modelo de negócios baseado nas academias. Então era o app do Gympass, o usuário ia fazer o check-in, né? E quando entrou a pandemia, tudo fechou. E só um parêntese, o Gympass foi considerado unicórnio em 2019, né? Sim. E logo em seguida veio a pandemia, Veio né, a pandemia, que foi o nosso maior desafio. Assim, a pandemia pra gente foi uma oportunidade de aprendizado e a gente saiu muito bem. Foi o que transformou a empresa. Né? É incrível como o modelo de negócios era aderente, ele funcionava para aquele cenário pandemia e pós-pandemia. A gente já está trabalhando no pós-pandemia hoje, né? Desenvolvendo novos produtos, tem novos segmentos de mercado que foram explorados durante a pandemia, inclusive. Mas ser uma empresa Cloud Native facilitou duas coisas. Manter os custos da organização, porque a gente fala muito em upscaling, né? Então, vou escalar a operação, tem uma aplicação Cloud Native, é super fácil de escalar, ok, mas e fazer o movimento contrário? Imagina uma empresa ali com data center próprio, contratos, mesmo que não fosse um data center próprio, não fosse uma empresa Cloud Native, só usava o conceito de cloud ali, uma empresa baseada em cloud híbrida ou ainda private cloud, contratos fechados. Então, isso daí seria o fim para o Gympass. Com isso, a gente conseguiu ali no comecinho da pandemia fazer downscaling da nossa plataforma, manter os custos. Isso foi muito positivo, né? Então, no começo da pandemia, aproveitando, teve uma queda acentuada mesmo. Porque tudo fechou. Tudo fechou. Então não tinha o Gympass, né? Nossas aplicações de check-in, que são as maiores aplicações de Gympass, que é o usuário final lá na ponta usando, não estavam sendo mais usados. Direto no celular para entrar na academia. Para entrar na academia. As APIs que a academia consome, tudo isso é um ecossistema enorme, né? Então, eu não vou conseguir falar em números, a quantidade de check-ins que a gente tem, até mesmo porque esse número, cada dia que passa, está desatualizado. Nesse momento eu estou desatualizado aqui sentado. Mas mas foi uma queda brusca. Absurdo. Uma oportunidade grande, como você comentou, de repensar aqui como que a gente está estruturado, pensar em novas, talvez até novos oportunidades de negócio mesmo. E aí você começa a sair da pandemia. Não, e ainda na pandemia, né, a gente faz downscaling na nossa operação, começa a rever, né, como a gente opera e a gente tem o trabalho remoto distribuído globalmente. Né? Então, antes como da pandemia não era. Não era. O Gympass tem escritórios, né? Ele está em 14 países, não tem escritórios de tecnologia em todos os países, só comerciais, são mais comerciais, né? Marketing. E então a gente tinha São Paulo e Lisboa ali, né? Inclusive a gente talvez até toque nesse assunto. A gente está falando sobre M&A. O primeiro M&A do Gympass foi em Lisboa, né? Foi um acquiring para adquirir uma empresa de tecnologia lá, que era uma empresa de inteligência artificial, a Flaner, né? Então, naquele momento, né, a gente tinha os escritórios físicos. Alguns menores eram ambientes locados de coworking dessas grandes empresas aí, né, de coworking, mas ainda tinha o escritório lá e tinha a rede lá. Né? E de repente, o nosso desafio foi o desafio que todo mundo teve, né? Distribuir todo mundo para casa e começa, inclusive, o atendimento, que foi pra gente um super desafio, né? Colocar o nosso atendimento de Gympass, na ocasião tinha a maior parte do atendimento era dentro de casa mesmo, o call center, a área de CX, né? Por opção. Então colocar todo mundo, a empresa trabalhando remotamente. Teve aquela migração para VPN relâmpago, né? Que todo mundo teve, imagino eu, né? Exato. Sim. Mesmos desafios, máquinas, autenticação, tráfego vindo de múltiplos Vocês já estavam na lugares. área de SEC já?
Já estavam os dois ou não? Eu ainda não estava na área de Fazendo a SEC, migração. mas estava iniciando os trabalhos os convites, as conversas. Mas eu ainda não estava na área de segurança, mas eu participei ativamente desse rollout aí. Até porque o SRE tem parte-chave, né? Exato. Até todo mundo olha o SRE como a esteira que joga o código em produção, mas e toda a galera que mexe na esteira, né? Também. Perfeito. A gente tinha que conectar todo mundo, continuar dando acesso à esteira. Exatamente. Esse foi o grande desafio, a grande jornada, porque antes era muito fácil. Estava todo mundo no mesmo prédio, o cara levantava na cadeira, dá uma mão aqui, dá uma ajuda aqui, manda o ticket, vai aqui, me ajuda aqui, Aí depois, não. Estamos longe, geograficamente distantes, porém conectados via ferramentas de comunicação, e a VPN está te provendo aqui acesso para você entregar seu código. E para piorar um pouco o cenário, né? Você começa a receber tráfego oriundo de todos os lugares, e os usuários começam a migrar para outros lugares também, porque ninguém contava que as pessoas começariam a falar, olha, eu estou em casa, eu estou aqui em São Paulo, mas eu tenho uma casa lá em Atibaia, então eu vou para Atibaia trabalhar. E aí começou. Sim. Uma pessoa num lugar, uma pessoa no outro, aí começaram os desafios, né, de pensar também no nosso, assim, a gente que nasceu uma empresa Cloud Native, já tinha o desafio do perímetro expandido, que é a discussão, né, conhecer o seu perímetro, já era um perímetro desde sempre, gigante, e agora a gente tem um perímetro enorme, né, e tem os desafios de operar, né? E a gente não tinha muita opção, não tinha tempo, né, para poder fazer um rollout gradual, mover as pessoas devagar, repensar, né? Muitas empresas a gente viu durante a pandemia abrindo aplicações para a internet para conseguir dar acesso para as pessoas, porque fazer a migração da VPN era muito mais difícil do que abrir a aplicação. E aí começaram, abre a aplicação, e o nosso amigo Shodan começou a virar uma fonte de dinheiro, fonte de dinheiro. Só pontuar que no caso do Gympass, a gente não abriu nenhuma aplicação, a gente não abriu nenhum serviço. Por mais que tivesse pressão. Muitas vezes você olha, serviço. Você olha, é o caminho, né? Você fala, cara, como é que eu vou fazer? Cara, a tentação de abrir a aplicação. A gente falou isso, inclusive, na primeira edição, episódio, né? Quando a gente estava entrevistando um time de Pessoal Red da Team. GC. Eles falaram exatamente isso. Pra eles é uma grande oportunidade, porque todo mundo começou a abrir a aplicação, de repente está tudo exposto aqui na internet, né? Só tem que entender como é que eu acesso, como é que eu quebro aqui. Mas eles, em contrapartida, também falaram que a VPN, depois dessa migração desordenada que houve, foi muito interessante, né? Porque eles, como time de Red Team, eles vivenciaram toda essa mudança de padrão de ataque também, né? E eles disseram que a maior parte dos ataques ultimamente é explorando vulnerabilidade de VPN, que é uma forma do cara ir vindo outside para o inside e explorando um endpoint de VPN ali, né? Então, se você for notar, os principais ataques aí vieram em cima de VPN, né? Sim. E eu acredito que esse foi um dos principais estopins que as empresas mudaram a estratégia para uma arquitetura de Zero Trust aí, né? Imagino. Sim. Talvez vocês tenham sido a mesma... Sim, o mindset é o mesmo. Mas, assim, não vamos falar sobre superfície de ataque. Quem quiser assistir o primeiro episódio, eu assisti, então eles explicam muito melhor. Sim. Mas falar especificamente também do perímetro do usuário, né? Ter uma pessoa sentada na sua rede não é uma boa escolha. Isso daí foi o primeiro passo da nossa jornada, né? Quando a gente começou lá atrás, olhar os documentos do Gartner de referência para uma arquitetura SASE, né? A gente já tinha visto o valor nisso, tirar as pessoas do segmento de rede. Isso nunca foi uma boa opção, né? Nem quando criaram, eu acho que era... Talvez era a única alternativa, mas... talvez isso. Se você parar pra pensar, você fala, cara, mas eu tenho um cara dentro da rede aqui que ele tá dentro da minha rede, né? E aí? E nós mesmos, segurança, a gente foi um pouco orientado a trabalhar nesse modelo, porque era o que tinha, né? Então, a gente que cresceu aí com a tecnologia, tudo que a gente consome hoje é muito novo, relativamente novo, né? A gente tá falando de coisas que foram criadas nos últimos 20 anos. Sim. Então, era sempre o primeiro passo, né? Vamos colocar VPN, só que a gente estava sentando todo mundo no segmento de rede. Para todo mundo, vamos ser sinceros, né? A VPN foi que viabilizou no primeiro momento ali, né? E aí, além disso, tem um outro fator que eu acho que foi durante, né, a pandemia também, foram os ataques de cadeia de suprimentos. Então, o que aconteceu? Você tinha a VPN ali, você sentou todos os seus usuários. Ok. E as empresas começaram a conectar via MPLS, ou VPN site to site com seus fornecedores. E aí você colocou dentro do seu segmento de rede,
né? Um cara totalmente desconhecido. E aí, além dos ataques que você já sofria ali no seu dia a dia, você teve que lidar com ataques provenientes da sua cadeia de suprimentos. Então, lá atrás, quando a gente começou a olhar, o primeiro fator que pesou bastante até na nossa decisão, o porquê a gente foi especificamente para os scaler, era por conta da microsegmentação. Porque a gente queria começar, a gente olhou e falou, olha, como é que a gente vai fazer essa mudança aqui? A cada tentativa que a gente tiver de colocar um outro parceiro no ecossistema, ou de conectar, ou de tentar expandir o trabalho remoto com a VPN tradicional, a gente só está pegando o perímetro e abrindo um leque de opções aí para os atacantes. É importante esse ponto do Lenk, até o pessoal que ainda não ouviu a expressão ZTNA, né? Onde a Zscaler se encaixa aí, que é um dos pilares nossos, você consegue prover o acesso a um usuário de fora, um terceiro, por exemplo, de uma forma que ele não entre na rede, que é a lógica da VPN, né? Na VPN você acaba dando acesso à rede inteira, dando a possibilidade de ter uma propagação lateral, etc. E com o conceito de ZTNA, você restringe isso diante de um privilégio mínimo que o usuário ele acesse exclusivamente a aplicação que ele tem que acessar. E muitas vezes um terceiro ele acessa uma aplicação, duas. Por que você vai dar acesso à rede inteira? Né? Então, para contextualizar o que o Lenk falou aqui, que é realmente um avanço do ponto de vista de segurança dentro de uma arquitetura Zero Trust muito grande. Esse foi algum dos desafios, por mais que a gente tivesse uma segmentação organizada de rede em múltiplas contas, a gente não conseguia dar o privilégio, conceder o privilégio a quem precisava e negar quem não precisava. Então os skills nos ajudou muito nessa jornada de organizar todo esse roteamento, o software definindo esse roteamento e a gente configurando o software. Eu acho que é o grande quebra de paradigma, né? Essa questão de eu não olho mais segregação de rede, né? Não tenho que me preocupar mais com isso. Eu tenho usuários e usuários acessam aplicações, né? E eu vou garantir que esse usuário acesse apenas aquela aplicação. Exatamente. Eu acho que tem uma questão legal também de maturidade, né? Vocês comentaram, cara, começamos a olhar para o Zero Trust. Quando que vocês entenderam que, assim, cara, não preciso mais segmentar a rede? Eu acho que agora eu consigo fazer tudo com o ZTNA. E o que isso impactou, vamos dizer assim, nas possibilidades? Fala assim, cara, entendemos a tecnologia, agora deixa eu olhar melhor para ela, aplicar. Como é que eu tenho ganho nisso e como é que isso começou a acontecer dentro da Gympass? Tá, a gente estava organizado do ponto os primórdios e o ponto de vista técnico, que é a arquitetura organizada de rede, a gente segmenta desenvolvimento, stage, produção. Isso, independente com os scaler ou não, ou com outro provedor, precisa disso. Sim. Você precisa dessa camada isolante. Sim. Mas com o Zscaler, você, que é o que mesmo já fala, é confiança zero. Aí a gente já consegue aplicar outras camadas de identidade, consegue garantir um túnel seguro e sempre que a origem é confiança zero, o nome já fala. Sempre a origem não vai chegar se não estiver atendendo todos os requisitos que o proxy permite. Sim. E também, acho que o grande diferencial aí, quando a gente olhou lá atrás, para onde a gente ia, era poder aplicar políticas específicas para cada microsegmento, né? Porque, como você falou, hoje os usuários acessam aplicações, mas a gente precisa ter a mesma política. Qual que é a diferença entre o engenheiro acessando essa aplicação e um usuário final lá do CX acessando a mesma aplicação? O que muda? Né? Então, o que muda está na camada de políticas. Antes era segmentação de rede, um canal... Eu sento ali na rede, meu cliente conecta, eu tô conectado. Então isso, do ponto de vista de engenharia, a gente viu como um ganho absurdo, assim, pra gente, né? E a gente tá nessa jornada de aplicar políticas específicas, né? Acho que essa palavra é muito boa, jornada, né? O Zero Trust não é algo que você, tipo, liguei, né? Eu não tenho Zero Trust, agora eu tenho Zero Trust. Não é bem assim, né? Acho que um aprendizado, é um caminho, porque ele abre uma série de possibilidades também. Mas ao mesmo tempo você tem que olhar para trás e ver tudo que eu tenho e como que eu consigo encaixar nesse modelo. E eu acho que um ponto legal é a operação disso, né? Porque a gente vê muito o benefício da segurança. Cara, a segurança não tem nem o que discutir, é muito mais seguro. Sim. Mas a operação disso também eu acho que é um grande benefício que a gente pode falar, porque eu não estou mais segregando, não estou mais colocando usuários no mesmo contexto, e agora eu consigo olhar para isso de fora e falar, cara, se eu precisar amanhã dar um acesso, por exemplo... Um exemplo aqui, eu tenho um dev que trabalha no ambiente dev. Se ele precisar acessar um ambiente de pré-produção, por exemplo, hoje em dia acredito que é muito mais fácil, né? É diferente.
trabalhar com o Zscaler hoje mudou nossa postura de segurança. A partir do momento que a gente usou as segmentações e usou a estruturação de policies dentro do Zscaler, a gente, alinhado com o nosso gestor de identidade, nosso IDP, a gente conseguiu organizar quem precisa acessar. O desenvolvedor ele tem um pacote de acessos que ele deve ter acesso para ele desenvolver. É uma política que está lá para ele, Exato. O desenvolvedor já tem, já ganha. Exato. A gente tem um ambiente de produção, a gente tem um ambiente de PCI e a gente tem um ambiente de dados. A gente, com esse produto, com essa ferramenta, a gente conseguiu organizar de fato quem deve acessar, quando deve acessar e por que deve acessar. Isso mudou a cultura da empresa do ponto de vista de home office? Vocês hoje estão praticamente 100% de casa, mudou um pouco, está híbrido de novo? Como ficou depois dessa mudança aí para o ZTNA? Isso ajudou na cultura da empresa? A questão cultural, o Gympass, antes do ZTNA, ele teve uma decisão muito acertada que foi migrar para um modelo de trabalho, não é o modelo de toda a empresa, mas é o direcionamento principal, que é um modelo full remote, né? Então, na verdade, o ZTNA ele veio para se acoplar, para ser a solução que vai suportar esse modelo full remote. A gente trabalha no modelo híbrido hoje, então os escritórios voltaram a abrir, né? As pessoas têm a opção, nós que somos de engenharia, a nossa diretiva é full remote, mas algumas pessoas podem optar aí por escritório alguns dias da semana, até para manter a interação humana. Eu acho que esse vai ser o modelo de trabalho do futuro, não vai ser 100% remoto. Quem tem 3, 4 filhos, meu amigo, implora para voltar pro escritório. Isso daí eu não tirei isso de nenhum lugar, essa é a minha opinião, opinião minha mesmo, né? Eu vejo que ainda é necessário para o ser humano ter essa interação, né? Tá começando a fazer falta. A pandemia está começando a chegar no final e eu tô vendo as pessoas tentando voltar um pouco à normalidade delas ali, né? Então tá sentindo falta. Acho que o modelo híbrido vai ser o modelo oficial, porém existem aí algumas previsões que a gente possa ter outras pandemias no futuro, né? Então todo mundo, depois desse aprendizado, vai estar preparado para ser full remote. Então todas as empresas serão habilitadas para full remote, operando em modelo híbrido. Sim. Né? Xangai já tá tudo zerado, né? Cara, tá dando frio na barriga já. Então, assim, eu acho que o grande benefício do modelo de ZTNA é que você não vai mais ter que pensar, por exemplo, eu tenho que manter algumas pessoas que têm acesso remoto e outras eu vou trabalhar no modelo presencial, então vai continuar tendo rede. Não, acho que o futuro aí principalmente das empresas que são cloud native é acabar com as redes corporativas, ter uma pequena rede corporativa exposta para a internet, até mesmo porque isso sempre vai ter prós e contras, né? Mas você tá tirando a possibilidade de um ataque centralizado na tua rede, uma rede conhecida, porque uma rede corporativa, você conhece os IPs, você sabe os ranges, você tem a localização dela, é muito fácil direcionar o ataque para você, e esse dado você muda para um modelo onde você está exposto à internet. Aí que entra a mágica do ZTNA. Ninguém mais conhece o seu tráfego. Então, se a gente... na rede, a sua rede não tem mais... Tem um ponto super importante aí dentro do que o Lenk falou, que também o endpoint do usuário também é uma máquina de DDoS, né? Um vetor. Visto esse cenário que ele muito bem explicou sobre híbrido, full remoto, existem cenários hoje que um desenvolvedor, um engenheiro do Gympass, por algum problema técnico na casa dele, precisa ir para um coworking. E ele estando com a ferramenta e habilitada no endpoint dele, visto que ele já pré-requisito para funcionar na máquina tem que estar compliant, então já dá mais uma camada de segurança. A gente, o cara tá móvel, mas tá seguro. Sim. A gente fala muito disso, que a parte, né, do nosso bate-papo com as empresas. Qualquer rede é uma rede segura. Por quê? Porque não importa onde você está conectado, né? O seu tráfego está sendo tunelado pelas esquemas, né? Exatamente. Então acho que essa segurança também se fala assim, cara, você trabalha onde você quiser agora, não é mais minha preocupação, né? E outra questão que ninguém pensava lá atrás também é que o usuário, né? Ele foi para casa dele, né? Quando você estava no escritório, então você tinha ali suas políticas de rede, você tinha o seu firewall, né? Localizado, você tinha o URL filtering rodando na sua rede, e na casa dele não tem. Então ele pode acessar o que ele quiser. E
eu lembro ali no comecinho da pandemia, as equipes de segurança correndo para implementar ferramentas de DLP também, o URL filtering na máquina do usuário porque queria bloquear os acessos dele, só que ele está dentro da casa dele, na rede onde ele, teoricamente, né, deveria poder acessar. E aí tem um monte de outras discussões sobre privacidade, éticas que envolve ali o usuário. E uma das coisas que a gente também olhou como uma oportunidade para o futuro, e aí, falando um pouco, fazer um jabá aqui para as Scaler, né, já que eu estou na casa de vocês, a gente olhou para o Z e a gente viu também uma oportunidade da gente conhecer o nosso tráfego. Né? Porque dentro da sua rede corporativa você conhecia o seu tráfego, você sabia que ferramentas conectavam, então você evitava um pouco Shadow IT ali na camada de rede, né? Eu tenho um Google, eu uso Google Drive aqui, usuário, eu vou começar a falar em nomes de marca aqui, viu? Sem filtro. Mas o pessoal, empresas usavam Google Drive, o usuário usava Dropbox. Aí de repente alguém abriu uma conta no Drive, então lá na sua rede corporativa você tinha um pouco de controle sobre esse contexto. E aí na rede do usuário, né, ou você limita no teu endpoint, você fica convivendo com o Shadow IT. E aí a gente viu também que o ZIA ia ajudar muito a gente a conhecer o nosso tráfego, saber onde as pessoas estão conectando. Então, com isso também daria pra gente uma visibilidade aí. E aí não foi só os Scaler, mas como a gente falou, né? A gente tá falando não só de ZTNA, mas da arquitetura SASE como um todo. Então a gente também teve um passo lá atrás para CASB, a gente já tem CASB dentro de casa, porque a gente também quer conhecer o que o usuário deveria acessar, o que está trafegando para essas ferramentas, para a gente entender como é que está a nossa postura de segurança no endpoint do usuário, sem tirar dele a liberdade, porque outro ponto que acho que talvez era o ponto número 1 que a gente falou quando a gente começou na jornada de ZTNA, que era a experiência do usuário. Que era a experiência do usuário. A gente estava cansado de ter problemas com VPNs, ter que manter a equipe controlando os nossos appliances, embora todos virtuais, todos baseados em cloud, tinham os desafios que era manter essa infraestrutura funcionando. Pontos de presença, uma operação distribuída com um tráfego de VPN centralizado em uma única região ou algumas regiões não resolveria o problema. Eu acho que esse é um ponto bem interessante, a questão dos appliances virtuais, né, a manutenção. É algo que geralmente você não coloca na conta, né, no papel, fala assim, cara, eu estou usando cloud, estou usando appliances virtuais, firewalls virtuais. Só que, cara, você é responsável por ele ainda, né? Físico ou virtual, você tem que dar manutenção, você tem que inspecionar, ver se a máquina está ok, ver se está atualizado. Então tem uma série de coisas que, quando você vai para uma plataforma SaaS, isso vira serviço, né, cara? Estou te entregando isso como eu te entrego. Para quem não tem expertise, fazer o próprio update do appliance virtual é um risco quando você não está estruturado. E escalar também. A gente viveu um mundo antes e com os skills a gente viveu outro mundo quando se fala escalar usuários. Hoje, sem medo nenhum, eu posso colocar mais 1.000, 2.000 usuários dentro da plataforma de acesso, que eu não vou ter problemas, porque eu já projetei a parte de App Connector para ele ser escalável. É nuvem, né, cara? É nuvem. E o próprio scaler já te entrega esse scaling como o próprio produto, como a própria cloud. Uma coisa que o Lenk estava comentando, né, de diversos pilares, né, dentro de um raciocínio de framework SASE. E para quem ainda não viu, acho que é interessante o último report do Gartner, né, que eles compilaram várias features que até então estavam sendo categorizadas de forma individual, tipo CASB era uma coisa específica do Gartner, DLP, proxy na nuvem, Sandbox. E esse ano, Sandbox, e esse ano o Gartner publicou uma categoria chamada SSE, que ele compila tudo que pode prover essa experiência do usuário de forma segura. Então aí você consegue ver um framework a ser executado de uma forma sustentável, né? O que é o SSE, né? Você pega toda a parte de proxy na nuvem, ZTNA, experiência do usuário, DLP, CASB, tudo em uma plataforma só. Então, acho que facilita muito ao ponto de vista de consultoria aí do Gartner, que as empresas olhem e sigam aquele framework, né? Que aquele é o caminho para que você realmente consiga arredondar uma estratégia consolidada, robusta de Zero Trust, SSE, né? Sim. Eu acho que tem um ponto que é bem interessante a gente tocar também, que o Lenk comentou, que quando você tem esse foco na experiência do usuário, você muitas vezes é limitado pela tecnologia. Então a gente vê muito empresa, por exemplo, fugindo do Bring Your Own Device, né, BYOD. Por quê? Porque o cara fala, não tem o controle, cara, pra mim é um risco, eu não quero. Quando você entra numa plataforma de SSE, você começa a enxergar isso como uma possibilidade.
E pro dev, cara, assim, eu já fui dev. Faz muita diferença trabalhar na minha máquina. Cara, é a minha máquina, é o meu Linux que está rodando ali, né? Eu vou codar melhor naquele ambiente. Se você me der um ambiente VDI, um Citrix, um notebook corporativo, né? Com uma máquina Windows, por exemplo, para quem trabalha com cloud, você acaba limitando a experiência desse cara. Então, eu acho que o papel do SCC também é você discutir, óbvio, a segurança melhora como um todo, mas o que eu estou entregando para esse usuário, né? Como é que eu estou monitorando a experiência dele na casa dele? E aí entra a questão ética. A gente brinca que o passo 1, bloquear aquilo que qualquer tipo de ameaça. Cara, eu não vou te limitar, você acessa o que você quiser, contanto que não seja uma ameaça. Porque a ameaça tem que ser bloqueada, né? Senão é um risco. Então, legal. Então, você quer usar o seu ambiente, o seu computador pessoal? Pode usar. Você pode colocar os Zscaler nele, né? A questão de licenciamento é o mesmo. Ele vai usar. E aí você tem a política do computador pessoal. Às vezes tem algum serviço que ele é muito específico, você fala, cara, tem uma aplicação do financeiro, que eu não quero que ele acesse do computador pessoal, aí tem que usar um computador corporativo. Você vai na política e define, fala, cara, essa aplicação só é acessada pelo computador corporativo. Então, acho que esse leque de opções abre, e não sei se vocês já estão explorando, se vocês vê esse benefício também ou não. Acho que é legal vocês também... Esse é o desafio que a gente tem hoje, amarrar todas as plataformas, o SaaS que o Gympass consome para operação, amarrar, garantindo do endpoint do usuário até o acesso a essa plataforma, contemplando todos os mecanismos de segurança que ele entrega dentro do proxy, né? Que aí, tudo que era espalhado, que era firewall, anti-DDoS, DLP, tudo para um lado, ele convém tudo no lugar só. E vocês têm a política de bring your own device? O pessoal consegue utilizar pessoal, é corporativo? Como é que está isso hoje? A gente tem uma política de bring your own device, mas a gente está muito mais focado em prover para ele uma experiência melhor como usuário usando os equipamentos corporativos, né? Ter uma máquina que ele consiga usar livremente, né? Perfeito. E que a gente não fala em monitoria, porque a gente não monitora o que o nosso usuário está fazendo. O que a gente faz a gente conhece o tráfego que vai para as plataformas que são conhecidas. Então a gente procurava uma solução que eu não quero olhar para um mundo de logs, né, e ficar eu definindo o que é ou que ele não deve acessar. Então, a gente preferiu, primeiro ali com o CASB, conhecer o tráfego, ele mostra pra gente o que está indo para as ferramentas que são importantes pra gente, né, ferramentas de compartilhamento de arquivo, tráfego trocado entre nuvens, né, muito mais do que olhar o URL especificamente. Então... hoje a gente está focado em ter uma experiência corporativa melhor, esse é o nosso momento, a gente gosta e a gente acha que Bring Your Own Device é uma coisa que deve, todas as empresas vão ter políticas para isso, não é o nosso passo da jornada ainda, né? A gente está olhando para isso muito especificamente, casos muito pontuais, a gente tem política. No móvel, sim, móvel a gente já opera 100% Bring Your Own Device. Né? E agora a gente está num passo de olhar para a plataforma de ZTNA e ver quais as aplicações que a gente tem que preparar para que todo esse ecossistema do Gympass seja acessível via ZTNA. Então a gente vai começar a preparar aplicações, né, que hoje ainda não estão preparadas para tirar todo o proveito, né? Porque a gente é uma empresa nova, mas a gente também tem um legado de 8 anos, né? E a gente precisa quebrar um pouco mais a nossa plataforma para ela ser mais granular, para poder aproveitar o benefício de ter uma microsegmentação. Vamos usar uma palavra diplomática, treta, né? Entre os times de segurança e rede, né? Como que é isso lá, cara? Como é que os times trabalham de forma completamente apartadas, eles trabalham em squad, como que funciona isso? Geralmente quem tiver é briga, cara. E eles não estão aqui para se defender, né? Então vocês podem falar o que quiser aqui. Eu vou diminuir um pouquinho o escopo, falar entre a parte de engenharia, produto e infosec. Todo mundo trabalha super bem, todo mundo aceita todos os concerns. Como eu tinha comentado, os times do Gympass têm uma sinergia muito legal. Todos os times de plataforma se entendem muito bem, então a gente não tem treta. A gente tem discussões, caloradas ou não, mas a gente não tem treta. É sempre produtivo. É sempre produtivo. Sim. Porque o Gympass, a gente fez um trabalho de conscientização muito bom, que a segurança ela vem junto com o negócio. O negócio não vai vencer de qualquer jeito. Ele vai vencer com segurança, não sem segurança. Pelo contrário, né? O risco de não vencer sem segurança é enorme. Exatamente. Foco no produto, né? Não, e outra coisa, assim, primeiro que a gente não tem muito essa divisão, né? O time de cloud,
que cuida aí de toda a parte de infraestrutura de rede também, segmentação, é nosso parceiro, né? São os nossos melhores amigos. Então a gente vibra junto pelas conquistas e chora junto também pelos nossos problemas ali, porque a gente trabalha muito conectado um ao outro. Então, a gente não tem essa divisão e a gente tem uma visão, né? Isso é a cultura do Gympass, como ela funciona, a cultura de engenharia do Gympass. Como a gente opera no modelo You Build You Run, então as equipes são responsáveis pelos produtos ponta a ponta. Isso significa que os engenheiros tanto desenvolvem, como eles monitoram, testam, como eles garantem também a escalabilidade, os custos do serviço. Então isso dá para eles, atribui para eles todas essas responsabilidades e a gente passa a agir como um time cross entre as áreas, criando esses guidance, né? Então, como eu falei, né? A nossa torre lá, Infra, Data e Infosec, tá sempre criando algo que vai ser utilizado por todos os times, de forma igual. Então, quando a gente tem um problema, uma discussão, a gente olha para todo mundo lateralmente e fala qual que é a solução para resolver para todo mundo. Não é uma solução para resolver casos específicos, né? E a gente também começou a olhar assim, Zero Trust, então também exceção é uma coisa que a gente não gosta. É melhor ter uma regra do que ter uma exceção. Então, melhor a regra Cria-se uma regra ao invés de criar uma exceção. Exatamente. Exato. Então, as nossas discussões são mesas redondas técnicas para discutir qual que é a solução final. Não como eu faço para resolver o meu problema agora. Sim. Né? Eu acho que aqui tem um ponto legal também pra gente explorar. Quando a gente falou lá atrás, cara, de silos, né, de você ter equipes, né, isoladas, você acaba não trazendo as outras equipes para dentro do problema. A partir do momento que você é cross, que você consegue ter essa discussão com o cara para ele entender que, você precisa usar multi-cloud. Isso aqui é uma discussão que é bem bacana. A pressão do desenvolvimento querendo usar multi-cloud e a pressão da segurança falando, calma que a gente ainda não definiu o modelo. Isso que a gente percebe. Sim. Por isso que o motivo da treta muitas vezes é esse, né? É inovação, produto, querendo avançar rápido, querendo usar uma feature da AWS, da GCP que saiu agora, e o time de segurança falando, cara, calma, porque, ainda não temos a estrutura segura para você rodar lá. E eu acho que o Zero Trust vem aí, ele traz esse benefício. Porque ele acelera a velocidade com que você consegue colocar esse cara em contato com qualquer recurso em qualquer cloud. Sim. Então você deixa de ser uma barreira, você passa a ser o cara que, o que você precisa disso? Legal. Coloca um App Connector lá na GCP, define o recurso, tá chegando, vambora, segue o jogo. Muitas vezes com a mesma política que você já definiu. Exato. Então você só conectou um cara que já tem uma política definida. Ok, isso daí realmente, foi um facilitador. A gente consegue fazer um para N para N em alguns cenários, né? A gente sempre tenta segmentar, sempre tenta ter uma gestão de políticas de acordo com a usabilidade, mas sem brecar o desenvolvimento. Porque muitas vezes o que a gente vê é ferramentas de segurança, muitas vezes trazendo um efeito colateral da performance, né? Isso tem, de fato, né? Um exemplo é o IPS. Como é o IPS é uma ferramenta inline ali, ela causa um pouco mais de latência. Ou quando você força o usuário a retornar para uma VPN, para fazer um full tunnel, ele por conta de segurança acaba acrescentando latência também. Então sempre traz esse dilema, né? Entre experiência ou segurança, né? E um outro benefício, não sei se vocês também já estão usufruindo, quando você fala de Zero Trust, eu enxergo meio que, para mim não importa mais onde o workload roda. Por quê? Porque o dev, ele tem a política para acessar aquele workload. Seja por nome, por IP, aí vocês definem. Uma vez que você está rodando ele na GCP, amanhã você fala, cara, eu quero rodar isso aqui na Azure. Cara, você trocou o workload, pro dev que está sendo pelo nome, é a mesma coisa, cara. Ele não importa mais. Exato, né? exato. Ele continua chegando no ambiente, continua startando o cluster dele, continua fazendo a conexão com o banco. Então esse benefício ele começa a ficar mais claro à medida que a maturidade aumenta. Você fala, cara, beleza, tô rodando ali, agora eu rodo aqui. Ou posso rodar, como a gente fala, rodar em disponibilidade. Coloca em duas regiões, o mesmo serviço. E as Scaler faz esse balanceamento automático. Cara, eu jogo ele onde ele tem menos latência. Né? Você começa a abrir esse leque de possibilidades. Né? Isso foi bem importante. Quando a gente optou e tomou a decisão para ir para as Scaler, né? Quando a gente olhou o footprint ali, 150 data centers, a coisa começou a fazer sentido pra gente. Porque aí a gente olhou e falou assim, olha, agora eu não tenho limitação para onde eu vou mandar meu workload também. Né?
Porque o ponto de presença ali do usuário, né, ele vai se conectar sempre no lugar mais próximo, menor latência. E eu vim desse mundo, antes de trabalhar no Gympass, eu trabalhava com conexão multi-cloud, né? Trabalhava na maior empresa de data center aí da América Latina, provedendo serviços para GCP, Amazon. Então, eu via grandes discussões sobre interconectividade. Tráfego, né? E aí a gente tem outro desafio, né? Por exemplo, falando de Brasil, para mim que vivi esse modelo de Brasil, é que a gente tem N problemas de infraestrutura aqui. Então você precisa rotear rápido, você precisa ter muito ponto de presença e ter muitas rotas de conexão se você quiser ter uma experiência boa, né? E tirar isso um pouco do nosso chapéu da gente, ter que ficar pensando nisso, porque algumas das soluções que são vendidas como ZTNA e soluções grandes que estão lá no quadrante mágico do Gartner, elas não têm tanta capilaridade ou elas necessitam que você trabalhe algumas coisas dentro da sua infraestrutura. A gente chegou a ver soluções que precisavam de um Bastion Host dentro da infraestrutura para conectar. Aí, eu me lembro da cara de desaprovação do Germano, quando o cara falou Bastion Host, ele falou assim, ó, não quero mais nem conversar com os caras. Eu vou fechar essa call aqui, esse termo é ofensivo. Falei, cara, a gente tá voltando 10 anos de tecnologia usando dessa forma. Porque eu não acredito mais. Eu já usei isso no passado, isso resolvia, mas hoje estamos em outro cenário. A gente foi um dos últimos fornecedores a conversar com você, né? E aí foi um choque de caramba, é simples assim, né? O Faboss aqui, cadê o Faboss? Tá aqui, não? Quem? Da K-Network, inclusive. Ainda bem que ele não tá aqui. Aproveitando, mandar os parabéns lá pro Bruno, da Zscaler, que fez a apresentação pra gente. Foi uma descoberta. O jeito que ele mostrou pra gente, grande, a didática, ajudou bastante na tomada de decisão. Isso é legal vocês comentarem, porque a gente sempre, não sempre, mas grande maioria das vezes, você sai de uma apresentação, o cliente ele não sai muito empolgado, ele fala, mano, esses caras estão viajando aí, velho, eu quero ver esse negócio funcionando. E é legal vocês falarem, não, a gente viu, era legal a apresentação, a gente viu na prática e realmente é o que era na apresentação, né? Não tem ali o Bastion Host, né? A pegadinha não tem pegadinha. Até quando a gente fez o hands-on juntos lá, eu fiz a minha parte, ele fez a dele. Conectou, foi. Estamos conectados. E foi muito rápido, isso foi um diferencial muito grande, ainda mais porque assim, a gente tem um outro desafio que é escalar o time de segurança dentro do Gympass. Né? Quanto mais complexidade, mais difícil escalar. E a questão da velocidade também. O Gympass, né? A gente como equipe de segurança dentro do Gympass, a gente tenta olhar muito a velocidade dos negócios. Né? A gente não consegue escalar o Gympass com uma abordagem tradicional. Então esse era o nosso desafio desde lá de trás. Todas as vezes a gente volta para essa mesma discussão. Né? Muitas vezes a gente tem desafios que soluções tradicionais resolvem, abordagens tradicionais resolvem, mas a gente sempre vai pelo lado mais automatizado, o lado com mais engenharia. A gente até fala isso muito no Gympass. A gente não quer ter um time gigante de pessoas fazendo trabalho operacional de segurança, a gente quer ter um time gigante de engenheiro, fazendo automação, cuidando para que as soluções sejam mais escaláveis, né? Que é um trabalho de muito mais valor, né, cara? De muito mais valor. O cara tem que pensar no que ele agrega, em vez de ficar dando manutenção em ferramenta, em produto, né? Exatamente. No entanto que a área de CloudSec, né, a nossa decisão, normalmente aí, a maior parte das companhias, a gente vê que CloudSec ainda fica dentro do contexto de infra, é muito mais comum, né? A gente quis trazer para dentro de segurança, ter uma equipe focada em CloudSec para ter todos os pilares ali. A gente quer ter especialistas de redes, gente com grande background redes, gente com experiência em Blue Team, né, dentro desse time, pessoas que entendam muito de cloud, para tirar o proveito dessas soluções, né? Porque hoje a gente precisa fazer com que o negócio do Gympass escale com segurança, ele nasça já com segurança. E uma das coisas que assim é um grande diferencial pra gente e deixa a gente muito feliz também é saber que a gente tem muito apoio do CEO, né, em questões de segurança. Então, o assunto de segurança são top 1 para ele, assim, sabe? A gente tem várias discussões com ele, assim, ele é o nosso maior sponsor, né? O CEO César Carvalho mesmo, ele diretamente, então os assuntos chegam nele, isso é muito legal. Sim, sem dúvida. E tá na agenda de todo mundo, né, cara? Acho que a segurança, todo mundo tá meio assustado, né? A gente vive um momento meio tenso aí de ataques, né? E é o que você falou, às vezes você quer chegar mais rápido, mas o risco talvez não vai valer a pena chegar nessa velocidade, né? Vamos pelo menos pelo caminho mais seguro, que também consegue ser não tão rápido, mas próximo, né?
E você falou de profissionais vindos de dev, vindos de infra, vindos de várias áreas, né? E como eu mencionei no início, né? A gente vê hoje um gap muito grande no mercado de profissionais, né? Profissionais que, enfim, você vê toda empresa procurando aí basicamente profissional de segurança no mercado. E a gente está vendo muita gente com a intenção de mudar para esse ramo, né? Para essa parte da TI, né? Tanto profissionais júniores, assim, vamos dizer, que estão saindo da faculdade ou de alguma certificação, quanto profissionais que estão trabalhando, sei lá, um cara é dev, quer focar mais na parte de segurança para dev, enfim. Que recomendações vocês dois dariam, até citando a própria jornada, enfim, para esse pessoal que está com intenção de entrar, né, nesse mundo de SEC? E, inclusive, se vocês tiverem na Gympass oportunidades, agora é oportunidade aí também, se vocês quiserem fazer uma... Eu posso puxar um pouco a sardinha pro meu lado aqui, da parte de Blue Team, de CloudSec. Hoje a gente procura engenheiros com experiência em cloud. Não nos apegamos a marcas, não nos apegamos a rótulos, mas nos apegamos a conceitos. A gente espera que o engenheiro tenha os conceitos básicos de Cloud Provider, tenha os conceitos básicos de descoberta de vulnerabilidade, tanto usando um scan de vulnerabilidade, como fazendo descoberta dentro do próprio pipeline, com scan de imagens. Conhecimento de CIEM, que é muito importante, independente de ferramentas. Você pode prover CIEM dentro da sua plataforma de forma simples ou de forma complicada, depende de você. Mas esse é o background que a gente procura pro que deve ter algum cara de Java, mas está sendo deprecado. Não está sendo substituído por algo mais moderno ou algo mais escalável. Front-end eu não me recordo, mas temos alguma coisa de Kotlin também. Legal. E a parte de dados trabalha muito com Python. Trabalha muito bem. Espaço lá dentro do Gympass para todo tipo de tecnologia. Se Quem quiser, se você quiser, vai ter alguma coisa para você. Tá ouvindo o podcast aí, conhece alguma coisa, só fala com a gente. PHP tem também, né? Fala uma linguagem PHP aí. não. PHP não. Nada contra o PHP, mas PHP nada contra, mas não tem. Mas, assim, um outro conselho assim que eu dou é se especializem, porque hoje, como eu tinha falado lá no começo, né, InfoSec, segurança em geral é um universo de coisas, né? Então, o pessoal começa ali começa a estudar segurança e não sabe para onde vai. Então, assim, tenha uma linha de especialidade, né? É muito bom ser generalista hoje em dia. A gente fala que o profissional completo é um generalista que tem uma especialidade, né? Então não é só um cara que é ultra especialista em uma tecnologia. Lógico, se você for se dedicar a ser um engenheiro de software, né? Muito melhor que você não seja aí super generalista. Mas hoje é quase impossível, né? Sim. Hoje o termo full stack, eu não concordo muito com esse modelo full stack, não sei o quanto isso é bom ou ruim, mas ele faz sentido, é o que o mercado espera, né? Alguém que conheça mais de uma tecnologia. Mas, em termos de segurança, é bom pensar em uma especialização. Então, se você quer trabalhar com segurança em nuvem, vai estudar segurança em nuvem, né? Conheça a esteira de desenvolvimento, a gente estava até falando, talvez, DevSecOps hoje é realidade, todo mundo precisa conhecer, não precisa ser um especialista, por exemplo, eu preciso conhecer como é que funciona a esteira, como é que eu implemento a esteira. Talvez não. Para uma pessoa que vai trabalhar em CloudSec, sim. Para uma pessoa que vai trabalhar como em Red Team, talvez não. Mas tirar proveito ali da esteira, porque tem muita coisa que vem ali na esteira, vários achados de segurança que vão ajudar ele a entender como a aplicação funciona, né? Para quem trabalha no Blue Team, a esteira é basicamente aí um dos vetores aí, né, de proteção. Então, hoje se fala muito em proteger lá na ponta, né? Porque o código em produção e é um conceito que é muito conceito de qualidade de software, né? Colocar bug em produção custa muito mais caro do que desenvolver software com qualidade. Agora, a gente está falando de colocar vulnerabilidade em produção, vai custar muito mais caro. Inclusive pode custar a tua reputação. Né? Esse é uma das características que o Lenk comentou, que a gente também procura um profissional para Blue Team conhecer a esteira completa. Tem até na outra comunidade, na CNCF, tem um podcast do próprio Gympass,
de alguns membros da equipe de Product Engineering falando sobre como foi a nossa jornada e as movimentações que a gente fez para ter a esteira que a gente tem hoje e a qualidade que a gente entrega hoje no pipeline de deploy do A gente Gympass. coloca o link também aqui, depois a gente passa, a gente coloca no vídeo, que é legal a galera pegar e fazer a relação do assunto, né? Então, Aproveitar e mandar um abração para a galera de Cloud, Runtime, Productivity, que sem esses caras dentro da faculdade de Product Engineering, a gente não consegue andar. Eles são grandes parceiros dentro do Gympass. Sim. Hoje vocês têm quantos no time, na Gympass como um todo? No time de Cloud e na Gympass como um todo? Como é que tá a estrutura? Olha, o Gympass hoje, nós estamos com aproximadamente 1.200 funcionários. 1.300 funcionários. 1.300 funcionários, Gympass, né? Nós chamamos de Gympassers Gympassers mesmo, né? Dentro da área de segurança hoje, nós somos em 12, mas a gente vai escalar aí para aproximadamente uns 24, 26 até o final desse ano. só dobrar o time, só. Só dobrar o Só time, dobrar a o gente tem esse time. desafio, então temos vagas, nos procurem, vou colocar o link aqui para as vagas do Gympass, né? E a gente tem vagas em todos os segmentos, né? De segurança aí. Temos vagas para compliance, para Red Team, para Blue Team, CloudSec, Legal. SOC, né? Então tem um universo de coisas para explorar. E uma das características que a gente está procurando é gente que conheça a cloud ou que queira entrar nesse mundo de cloud, porque por ser uma empresa cloud native, a gente esse conhecimento precisa ser horizontalizado, né? Todo mundo precisa conhecer. Gancho, aproveitando que a gente falou muito essa de Cloud stack. Native, hoje no Gympass a gente trabalha muito com o landscape da CNCF, né? Então, quem tem interesse em trabalhar, o Gympass está de portas abertas, vem trabalhar com a gente, vem pra cá. Se você conhece algum produto ou alguma coisa da CNCF, tem um pleno domínio ou quer aprofundar mais, no Gympass a gente trabalha com tudo. Tem oportunidades em todos os níveis aí. não só no time de vocês, né? Não Tem só o- nosso Gympass como um todo. E legal aproveitar aí que você falou, já que o Fabossi não tá aqui, então ele não tá vendo, né? Ele não tá vendo, não tá ouvindo, aí eu posso falar um pouco. Mas assim, importante também, quando a gente começou a avaliar as soluções lá atrás, né? A gente procurou o parceiro, a gente tem hoje o pessoal da Canetworks, que é parceiro para segurança em geral, a gente trabalha junto há bastante tempo já. Então, ser neutro, né? A gente olhava para as possibilidades, a gente pedia para o próprio parceiro fazer esse discovery para a gente no mercado e trazer, né? A tomada de decisão é toda nossa, mas a gente queria parceiros também que conhecessem muito mais de uma tecnologia. Porque é muito difícil pulverizar também, ficar conversando com múltiplos parceiros, múltiplas visões, pessoas que não conhecem o teu negócio, não conhecem a tua empresa, que estavam oferecendo coisas. Então a gente centralizou lá e pedimos, vamos trabalhar junto em olhar para soluções do mercado, né? A gente quer falar com esse cara. Então ele ajudou a gente aí a trazer também, mandar um abraço aí para ele, pro Cláudio também, que ajudou a gente pra caramba em outras oportunidades lá atrás e que foi quem colocou a gente em contato com as Scaler, né? Depois rodou tudo com vocês, mas Legal. ele foi um grande parceiro aí também. Bem, Então, o dia que esse podcast for publicado, ele vai saber que eu fiz a homenagem. Tem um ponto bem legal para falar sobre um pouco da cultura do Gympass, já que a gente estava falando em atrair pessoas. Tudo que a gente submete para avaliação, um fornecedor, ou algum novo produto, ou algum novo serviço que vai ser lançado, a gente tem a cultura de compartilhar esse documento para geral. Então todo mundo sabia que a gente ia ter os Scaler, que estava sendo feito. E todo mundo endossou e viu o cenário, os benefícios que ia trazer a ferramenta. Cara, isso é muito importante. Isso é muito importante. É muito importante. A gente fala muito sobre isso, né? Uma equipe de segurança tradicional opera muito a portas fechadas, então ela não traz o cliente dela, né? Vamos falar, usa esse termo, o cliente Para o processo, interno lá né? para dentro do processo. E a gente vê totalmente o oposto. A gente prefere que todo mundo esteja do lado. A gente sempre vende esse discurso, né? Dentro da companhia, que as pessoas precisam saber o que está acontecendo, não o contrário. E isso é muito positivo. Porque muitas das coisas que a gente descobre vêm através das pessoas hoje em dia, né? E a gente tenta não se afastar, principalmente dos engenheiros, de quem está lá na ponta desenvolvendo, porque muitas das vezes é esse cara que chega na gente falando, olha, eu não estou confortável com isso. Por quê? Ele falou, porque eu descobri que isso daqui tem este problema aqui. Ele dá o problema pra gente. Ele falou, olha, não sei como explorar, mas o problema existe. Né? Então ele dá muito subsídio, então ajuda bastante, né? A gente até
prefere, a gente fala que a gente opera muito mais como um Purple Team do que Red Blue Team hoje. Exato, É verdade. muito melhor. E você também quebra uma barreira de adoção, né, cara? Sim, Quando você espalha isso, eles já sabem do que está acontecendo e para eles auxiliarem nessa adoção, nesse processo, acho que todo mundo ganha. A gente tem as ferramentas de descoberta, mas o cliente dá muito insumo pra gente. dá. Nosso cliente, que é nosso engenheiro, dá muito insumo pra gente. Legal. Bom, pessoal, acho que é isso. Falamos bastante aqui. Queria agradecer demais a parceria, né, a oportunidade de trazer vocês aqui, né, conversar com a gente. E a oportunidade também de abrir a porta para as Scaler, ajudar vocês nesse processo de construção. Contem com a gente, se vocês precisarem, estamos lá, né, a gente pode trazer aí os próximos passos, ajudar vocês também, né, como vocês comentaram, tem outras coisas que vocês querem. E o grande benefício das Scaler é esse, né, é uma plataforma que você consegue começar e você consegue ir melhorando a sua maturidade com uma facilidade, né, onde eu não preciso mudar a minha estrutura, eu só vou adicionando novas